Lições Bíblicas em áudio, segundo trimestre 2021, adultos, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição 2. O propósito dos dons espirituais. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 11. 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo Espírito a palavra da ciência. 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 11. Mas a um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 2. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém. Introdução. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja em Cristo. Tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola dirigida à igreja, sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito, chegando a afirmar que aquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Subtópico 2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade.
Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Subtópico 3. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus por resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que essa mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Amém. Tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. 1. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto cultivassem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Subtópico 2. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também os outros. Subtópico 3. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Seu comentário bíblico da Bíblia, Estudo e Aplicação Pessoal, diz esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aquele que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios capítulo 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo. 1. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hover.
parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16. Membros do corpo, cada qual sua própria função, concedida pelo Espírito Santo, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para o homem e espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem amor de Deus, nós nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isto, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Subtópico 3. Os despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para promover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Amém. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil à verdade de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Questionário: qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? Esta resposta está na introdução. O propósito é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. 2. De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas. Por quê?
Essa resposta está no tópico 2, subtópico 3. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. 3. O que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? Essa resposta está no tópico 3, subtópico 1. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Segundo a lição, o que fazia os despenseiros? Os despenseiros antigamente eram um homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria o mantimento, zelava para que não estragassem e distribuía para a alimentação da família. Assista à aula ministrada no dia 15/4/2021, link na descrição do vídeo.